Nesta aula, nós vamos dar continuidade à aula anterior sobre os aspectos morfológicos de importância na conduta e prognóstico do carcinoma epidermoide do trato aerodigestivo superior. Na aula anterior, nós vimos sobre localização, extensão, margens cirúrgicas e profundidade. E nestas, nós iremos abordar sobre a gradação histológica, padrão de invasão e invasão perineural e êmbolos. Em relação à graduação histológica, ela foi proposta primeiramente por Broder em 1920 e ele usou o carcinoma epidermoide de lábio e baseou a classificação em 4 graus, principalmente, ou na verdade, apenas considerando a queratinização. Então, grau 1 seriam aqueles tumores muito queratinizados e daí sucessivamente até chegar no grau 4, onde não teríamos nenhuma queratinização, indicando, portanto, uma menor diferenciação. Quanto mais queratinizado, mais diferenciado. Desde então, surgiram vários sistemas de graduação, foi-se muito discutido os critérios, se seria apenas mesmo a grau de queratinização, se entrariam outros parâmetros histológicos, se deveria ser graduado todo o tumor ou se concentraria essa graduação principalmente na margem invasiva, uma vez que na margem invasiva, onde nós temos os clones mais agressivos, e importante sobre todos esses aspectos. E se aquela determinada graduação que estava sendo proposta teria correlação com sobrevida e metástase cervical. Se haveria alguma correlação sobre as numerosas que foram propostas e os critérios que foram abordados. Entre os critérios dessas graduações que foram propostas, sempre se enfatizou, continuou a queratinização, como foi proposta por Broders, a pleomorfismo celular, que entrou em várias classificações, graduações, a frequência de mitoses, o grau de invasão, o nível de invasão da neoplasia, como no caso aqui, mais na submucosa, o padrão de invasão, tipo aqui compressivo, e inclusive a resposta imune do hospedeiro, aqui o infiltrado linfoplasmocitário em relação à invasão da célula carcinomatosa. Um exemplo desses sistemas de graduação que foram propostos é este aqui, por exemplo, em 1973. Vejam que ele utilizava vários itens, estrutura, diferenciação, entrando a queratinização, como foi proposta por Broders, o pleomorfismo nuclear, mitoses, incluía também a relação do tumor com o hospedeiro no modo de invasão do tumor, o estágio, a invasão vascular e aquela resposta inflamatória que nós vimos. Para cada um desses itens era dado uma nota, depois a soma disso daria a graduação final. Entretanto, vejam que a pergunta que sempre surge nesses sistemas de graduação seriam: é um sistema reproduzível? Quanto tempo eu vou gastar para aplicar esse sistema, se isso é possível numa rotina? Observe que em termos de reprodutibilidade, nós temos vários itens e, inclusive, para se analisar se é reprodutível, nós usamos o sistema de capa. Então, capa 1, perfeito, capa 0, ao acaso. Começa aí o desacordo, qual seria o nível aceitável de desacordo? Alguns chegam até a moderado e os que são mais exigentes, muito bom ou bom, que ficaria justamente nesses dois aqui. Então, além do tempo gasto, muitos desses sistemas se mostraram muito fracos na reprodutibilidade. Portanto, o que se vigora amplamente, inclusive é usado pela Organização Mundial da Saúde quando fala em carcinoma epidermoide, principalmente na cabeça e pescoço, a graduação histológica que se usa é essa usual. Grau 1, bem diferenciado, grau 2, moderadamente diferenciado e o grau 3, pouco. O grau 1 seria aquele carcinoma onde nós teríamos uma semelhança muito grande com o epitélio normal, inclusive lembra até uma hiperplasia, porque nós temos
atipias são escassas, né? Poucas pleomorfismo celular, muito bem diferenciado a célula com esse citoplasma amplo, eosinófilo, as pontes intercelulares, que são muito bem visíveis, queratinização. Então, esse seria o grau 1. No grau 2, nós teríamos já um pleomorfismo celular mais evidente, embora já imediatamente nós reconhecemos como ainda uma célula escamosa, citoplasma amplo, eosinófilo, fácil de ver as pontes intercelulares, células disqueratóticas, mas muito mais pleomórfico, com muito mais mitose do que o grau 1. E o grau 3, para aqueles carcinomas onde você já tem um certo tempo para detectar como epidermoide a diferenciação dele. Vejam que nós temos um predomínio aqui da relação núcleo-citoplasma pendendo bastante para o núcleo, são células aqui mais basófilas, com citoplasma mais escasso, número de mitoses muito grande e a queratinização praticamente ausente. Então, grau 1 lembra muito uma hiperplasia, 2 aquele carcinoma epidermoide clássico, a maioria dos casos, e o grau 3, aquele pouco diferenciado, sem queratinização, que não é tão evidente essa diferenciação escamosa como nesses outros 2 graus. Entretanto, como eu já disse, outros parâmetros eram abordados nesses sistemas de graduação, como foi mostrado nesse daqui. E um que permaneceu, além disso, grau 1, 2 e 3, baseado naqueles critérios, o modo de invasão se mostrou ser um item interessante. E um trabalho clássico desse autor, em 1987, classificou nesses 4 modos de invasão. Esse seria o modo compressivo, que seria o modo menos agressivo. Esse outro, muito usual, em bandas largas, né, formando mais pontiagudo. Esse já em cordões mais finos, chegando no modo 4, onde seriam até células isoladas e cordões mais finos ainda. Então, esses 2 seriam modos mais agressivos do que esse, evidentemente, e até do que esse. Então, um exemplo seria um contraste muito grande. Nesse caso, por exemplo, nós temos aqui um carcinoma epidermoide com muita queratinização e um modo compressivo de invasão. Frequentemente esse tipo é associado a esse infiltrado inflamatório. Não raro nós encontramos esse infiltrado associado a esse padrão compressivo. O oposto pelo vértice seria esse modo de invasão em cordões finos, que geralmente é associado a essa desmoplasia, essa resposta do hospedeiro, onde nós temos, então, essa proliferação fibroblástica, com essa matriz extracelular, acompanhando essa invasão da célula carcinomatosa. Geralmente, existe aqui um pleomorfismo mais acentuado, a queratinização menos frequente, mitoses, etc. Um padrão pouco agressivo, um padrão muito agressivo. Então, novamente, o padrão modo de invasão compressivo e esse mostrando o cordões finos agressivo. Aqui, aquele outro em bandas largas, que é muito comum, que seria a sequência desse outro compressivo, mas esse aqui que seria o agressivo em cordões finos, ou até em células isoladas. Foi se mostrando, durante vários trabalhos, em várias décadas, como vocês podem ver, citei apenas alguns trabalhos aqui, mas mostrando uma associação frequente desse modo de invasão agressivo com metástase. Então, observem que aqueles casos que têm esse modo de invasão agressivo, a frequência de metástase seria bem maior, significativamente maior, do que o modo compressivo ou naquelas bandas largas. A importância desse modo de invasão e essa associação com metástase, inclusive, tem importância quando se trata da metástase oculta, uma vez que poderia ser usado esse modo de invasão como um fator para se planejar o esvaziamento cervical seletivo quando o paciente é N0. Então, um tumor, por exemplo, vamos supor de língua, pequeno, T1 ou T2, que seja clinicamente N0,
mas que tem esse modo de invasão agressivo. É possível o cirurgião considerar isso como um fator importante para se planejar naquele paciente o esvaziamento cervical seletivo, uma vez que esse padrão de invasão tem se mostrado em vários trabalhos durante muitos anos aí, ser altamente associado com esse risco maior de metástases linfonodais. O modo de invasão tem relação com sobrevida e é claro que é uma consequência disso, dessa forte relação que ele tem com metástases linfonodais. Uma vez que você tem a metástase, diminui a sobrevida. A metástase é um fator importante de diminuição de sobrevida. E isso também tem se mostrado ao longo do tempo, e inclusive há sugestões de alguns autores para se indicar radioterapia adjuvante mesmo em pacientes onde você dá margem negativa, mas onde o modo de invasão agressivo é o importante. Enfim, são propostas aqui, né? Um exemplo, um carcinoma de língua pequeno, vejam nessa região, infiltrando ainda superficialmente as camadas musculares aqui da língua, mas observem já nesse pequeno aumento que ele tem um padrão agressivo de invasão. Esses cordões finos. E no maior aumento, observem os cordões finos, a desmoplasia que ele se acompanha, essa resposta do hospedeiro com essa proliferação de fibroblasto, essa matriz extracelular, e vejam um tumor tão pequeno, tão fino, invadindo ainda a submucosa, começando a entrar na camada muscular e já com êmbolo. Então, nós observamos aqui, numa distância considerável até já do tumor, a presença de êmbolos. Isso dando uma sugestão dessa forte associação que esse tumor tem com, inclusive, metástases linfonodais e da agressividade dele. É interessante notar que o tumor ele não apresenta uma homogeneidade no modo de invasão. Então, nós podemos encontrar áreas com bandas largas ou compressivas, geralmente bandas largas, e em outras, na parte mais no fronte invasivo, esses clones mais agressivos apresentando esse modo de invasão mais em cordões finos. Então, aqui esse usual em bandas largas, mas em alguns trechos já mostrando esse padrão de invasão em cordões finos, já provocando essa resposta, inclusive bem evidente aqui no estroma com essa desmoplasia. Comparem a diferença desse estroma nessa área, inclusive com essa onde ainda não tem essa invasão em cordões finos. Aqui nós temos mais esse infiltrado inflamatório e menos essa proliferação fibroblástica que é mais evidente nesses trechos. Portanto, nesses tumores que nós temos dois padrões de invasão, cordões grossos e cordões finos, nós devemos colocar o padrão agressivo, porque é ele que seria o determinante do comportamento do tumor. Então, vejam, nesta área, essas bandas largas e aqui um padrão muito agressivo, até de células isoladas e cordões finos. Então, embora ele tenha esse aspecto em áreas desse modo menos agressivo, em bandas largas, nós temos esse outro em cordões finos e células isoladas. O outro ponto seria a invasão perineural. A invasão perineural também tem sido associada com maior risco de recidiva local e de metástase linfonodais, consequentemente associada a uma sobrevida diminuída, uma vez que metástase e recidiva local diminuem a sobrevida. Para ilustrar, seria interessante, embora aqui houve um erro aqui e eu não vou conseguir demonstrar por inteiro essa foto, mas nós vamos imaginar um pouco. Vamos começar com a fibra nervosa única, isolada, ou aqui que seria esse quadrado. Então, cada fibra nervosa, que é o que está escondido aqui, ela é revestida pelo endoneuro. Esse endoneuro, então, ele vai revestir o axônio, que está no centro. Aqui são as fibras de mielina e tem as células de Schwann. Desculpem, mas não saiu muito inteiro esse quadro que eu queria, então nós vamos ter que imaginar um pouco. Seria a mielina, o axônio
e esse aqui seria o endoneuro, e falta aqui na foto a célula de Estivan, que está aqui para produzir as fibras de mielina. O resto nós podemos ver melhor. Então, o próximo seria o perineuro. O perineuro é o que vai, então, revestir esse feixe de axônios, que nós vimos em separados aqui. Esse perineuro, na verdade, ele é representado por uma camada de células endoteliais, mais a membrana basal, e esse perineuro, então, ele constitui, na verdade, essa barreira endotelial que tem essa função permeável, mais seletiva. Então, além de permitir permeabilidade, ele tem ainda uma função seletiva. E fora, por último, o epineuro, que vai revestir completamente por fora, aqui, e ele é constituído, então, por fibras colágenas e elástico, e reveste, então, o nervo completamente aqui, e ele contém também os vasos sanguíneos. Então, décadas atrás, se pensava que a invasão perineural ela ocorria justamente nessas áreas, porque isso daqui seria uma área de menor resistência, que uma vez o tumor alcançando essa região, ele usaria isso aqui como uma via de disseminação, justamente porque ela seria de menor resistência. Entretanto, estudos ultraestruturais e etc. mostraram que não é bem assim. Vejam que ela contém fibras elásticas e colágeno em densidades diferentes. E atualmente, o que se propõe que, na verdade, a invasão perineural é muito complexa. Dela participam muitas moléculas sinalizadoras, moléculas receptoras, e ela vai ter a participação tanto da célula cancerosa, novamente o slide comeu um pedaço aqui da foto e eu vou contar o que tem. Então, além dessas moléculas sinalizadoras, as moléculas receptoras, nós vamos ter participação de todo o microambiente do nervo, no qual estarão fazendo parte, além do próprio nervo, macrófagos, fibroblastos, e a célula cancerosa e até a célula de Estivan, que nós vamos encontrar lá em cada fibra nervosa, em cada axônio. Então, na verdade, a invasão perineural ainda não tem ainda um mecanismo tão definido, mas o que é proposto é que ela resulta dessa sinalização multidirecional que permite aí, num determinado momento, essa entrada da célula cancerosa, no qual ela vai caminhar daí por longa distância no nervo. Então, vejam aqui uma invasão perineural, o nervo nessa porção central e ele completamente rodeado pelas células carcinomatosas. Então, por definição, a invasão carcinomatosa perineural seria o encontro das células carcinomatosas dentro de qualquer das três camadas mostradas aí do nervo, do epineuro, do perineuro e do endoneuro, enfim, qualquer camada. Ou, quando estiver fora do nervo, então, do lado de fora, com envolvimento de 33% da circunferência do nervo. Essa seria a definição mais aceita de invasão carcinomatosa perineural. Então, vejam que uma vez ocorrendo toda aquela enorme quantia de moléculas sinalizadoras e receptoras, permitindo de tal modo que haja a invasão perineural, o que a gente observa é que quando isto ocorre, não é um nervo ou outro, ele se repete no tumor. E mais do que isso, nós podemos ver esse caminho da neoplasia nesses nervos. Observe que esse é um aumento menor, aqui é um aumento menor. Nós não observamos a neoplasia em nenhuma dessas áreas. No entanto, nós vemos o nervo e a invasão perineural. Isso dá aqui, inclusive, múltiplos nervos. Dá uma ideia de quão importante é essa rota para o escape da neoplasia daquela área e a importância dela na recidiva do tumor. Imagine que esse tumor pode ter uma distância para cá, ter sido ressecado aqui e esse nervo está fora. Então, vai com certeza ter recidiva, porque essa é uma rota pelo qual ele se disseminou.
E uma vez mais, geralmente, quando isso ocorre, esse fenômeno, nós não vemos um ou outro nervo, mas ele costuma ocorrer em várias regiões, nós vamos ver isso em vários cortes histológicos, e podemos até relatar a frequência disso, quando ele é muito chamativo, colocar no laudo. Frequente invasão perineural acometendo nervos de calibres pequeno ou médio, para dar uma ideia, inclusive, da frequência desse fenômeno, uma vez da sua forte relação com recidiva e até com metástase nodal. Então, observem nessa tomografia, inclusive aqui a neoplasia, seio maxilar, e a neoplasia, para comparar, esse é um lado normal e esse aqui é a parte com o tumor, nós vemos essa área onde, usando justamente o nervo, um ramo do trigêmeo, ramo maxilar do trigêmeo, a neoplasia está passando aqui no assoalho e vindo, inclusive, comprometer a fossa pterigoide. Então, usando novamente aqui, como eu mostrei no slide anterior, ele caminhando longamente através do nervo. Mais uma vez mais, esse processo não é apenas por uma questão de resistência, mas ele é complexo, onde muitas moléculas sinalizadoras e de adesão e daquele microambiente tumoral vão estar orquestrando a entrada da neoplasia nesse espaço perineural. Em termos da invasão linfovascular, ela também é importante e deve ser relatada no laudo anatomopatológico, visto que ela é associada com maior risco de metástases linfonodais e a distância, e, naturalmente, uma vez que aumenta o risco desses dois, diminui a sobrevida. Então, aqui um corte histológico mostrando dois tipos de invasão vascular. Uma que seria desse vaso, que tem parede aqui compatível com a artéria. Nós vemos uma parede espessa, musculatura, que nós podemos ver aqui principalmente nessa área, camada muscular, ela está bem organizada, e a luz completamente obstruída por esse crescimento das células neoplásicas aqui. Isso se repetia em vários vasos e é um tamanho não tão pequeno de artéria. Outras vezes são em vasos do tipo vênula ou até linfáticos, e nesses casos nós temos até que diferenciar de retração, do fenômeno de retração. Ajuda isso quando você encontra um pouco de fibrina, aderência do êmbolo na parede e inclusive fibrina junto aderida, que dá a segurança daquilo se trata realmente de um êmbolo, quando é uma parede tão fininha assim, e não apenas um fenômeno aí de retração, e portanto seria falso interpretar como êmbolo. Novamente, quando isso é muito frequente, é interessante relatar no laudo, dizendo que observou frequentemente, se tratava de artéria, de veia e o calibre. Dá sempre uma noção da gravidade do processo. Pode ajudar a orientar no tratamento posterior. Obrigada.